Oi, gente. Então, eu gosto muito de utilizar a paráfrase da Nova Bíblia Viva, que por muito tempo foi encarado como um texto bíblico, mas ela foi criada com a intenção de ser uma paráfrase, e eu gosto de utilizar ela por causa disso, que ela traz uma explicação melhor do texto, ela como se ela tivesse mais liberdade na hora de colocar certas questões. E ela traz essa explicação que a gente precisa entender. Porém, ela não foge tanto ao texto. Ó, ela é a Nova Bíblia Viva. Ela é da editora Ragnos. Tá vendo? Produzida pela editora Ragnos. E ela vem nessas opções de capa aqui. É 20 por 13. Tá vendo? 20 por 13. Ela é bem pequenininha. E ela foi produzida pela editora Ragnos, como eu falei com vocês. E ela tem aqui o sumário e tudo mais. Eu fiz uma separação aqui. Eu botei as cartas todas juntas. Os livros proféticos aqui de profecia, né? Eu coloquei tudo junto. Mas... e ela tem aqui a apresentação da versão que ela usa, que é a Nova Bíblia Viva. E ela traz um resumo dos livros. Um resumo muito breve, mas é um resumo bom, sabe? Vai direto ao ponto. Não é um resumo que traz muitas informações, mas que é objetivo. Por exemplo, aqui no livro de Tiago, olha só como é que ela fala sobre o livro de Tiago. Tiago, a fé sem obras está morta. Tiago ensina a boa relação entre fé e obras, e a fé genuína gera uma vida frutífera, pois a fé não é ineficaz. Ele também dá conselhos práticos, como o domínio da língua, ensina a submissão a Deus, adverte os ricos, encoraja a paciência no sofrimento e incentiva a oração da fé. Aí eu achei assim, é um resumo super breve, mas que dá o assunto principal do livro de Tiago. Aí eu queria mostrar ela para vocês, por quê? Porque ela tem um texto assim bem simples, mas de muito fácil entendimento. E a formulação dessa Bíblia é bem básica, ó, coluna dupla, mas ela não tem espaço nenhum para você fazer anotação. No máximo você fazer umas notinhas assim de referência, mas não tem espaço. E ela também não tem subtítulo no texto, não tem nenhum subtítulo, só tem mesmo os capítulos e os versículos, é texto corrido. Mas eu gostei dela por causa do texto, da linguagem que ela utiliza. Por exemplo, aqui em Gênesis, capítulo 4, aqui no versículo 7, quando Deus está falando com Caim, ele fala assim: o Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso? Ou por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Aí eu achei assim, a forma que eles trouxeram esse texto ficou muito mais fácil de entender. Apesar de não ser um texto de difícil entendimento, mas fica bem objetivo, sabe? Como se ele tivesse a intenção de ser um texto muito objetivo. Tem várias outras questões. Deixa eu pular um pouquinho aqui para frente, para eu achar aqui alguma coisa interessante para mostrar para vocês. E no livro de Salmos, por exemplo, o livro de Salmos ele é bem interessante porque ele traz uma linguagem que vai direto ao ponto do que o texto quer dizer. Ó, por exemplo, o Salmo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. E de dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Aí eu achei legal que ele fica assim e fica imaginando, porque o que tem que ocupar a nossa mente são as coisas boas, né, que vêm do Senhor.
Eu gostei bem do que ele botou aqui. E ele vai falando todo o salmo, né? Aí no finalzinho ele fala assim: o Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Aí vamos ver aqui o Salmo 23, só para vocês verem como é que ficou no Salmo 23. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ó, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo de que preciso. Aí eu fiquei, quando eu li isso aqui, eu fiquei, gente, é muito interessante, né? Tipo assim, que geralmente a gente está acostumado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí aqui ele já vai além, ele fala assim, o Senhor é meu pastor, ele me dá tudo de que preciso. Quer dizer que ele já me dá tudo do que eu preciso. E tudo que eu preciso é o próprio Deus, né? É a salvação, é a paz de espírito que ele traz ao meu coração. É saber que ele está comigo, não importa o que aconteça. Aí, inclusive, ele fala aqui, ó. Ele me leva a pastos de gramas verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Olha só isso daqui. Ele me faz andar pelo caminho da justiça e por amor do seu nome. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Aí eu fiquei assim, exatamente isso que Deus faz conosco, né? Que ele traz essa paz de espírito e a gente sempre, e volta e meia, a gente vai se sentir aflito, a gente se sente assim, mas confiar em Deus nos traz essa paz de espírito que é Ele que traz a nós, né? Aí aqui no versículo 6 ele fala assim, eu tenho absoluta certeza de que a bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aí que ele coloca presença, que na versão tradicional está escrito casa, né? E ele quis dizer assim que a presença do Senhor, ela está conosco em todo lugar que a gente está. Não é só na igreja, no templo. E eu achei bem interessante a forma com que eles escreveram esse texto aqui. É muito interessante o texto. Aqui no livro de Oséias, no capítulo 3, ele fala assim: então o Senhor me deu uma ordem. Vá procurar sua mulher e volte com ela para casa. Ame-a, embora ela goste de trair você com outros homens, porque o Senhor ainda ama Israel, embora os israelitas se voltem para outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Aí ele sim foi bem objetivo com o texto, ele não ficou dando meias voltas. Vou ler aqui o texto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou ler aqui, ó, em Oséias, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher. Tá vendo esse uma aqui? Ele tá falando da mesma mulher que ele já tinha. Eu botei aqui sua, mas isso daqui é uma versão bem literal, por isso que eles colocaram desse jeito aqui. Que é amada por outro homem, que é amada por outro e é adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aí você pensa assim, como assim? Esse versículo 1 aqui. O que tem a ver eles amarem bolos de passas? Se você não entende o contexto do que está sendo falado, você não vai entender o que esse versículo está querendo dizer. Agora eu vou ler na versão NVI. Essa daqui era a versão NAA, tá, gente? Essa aqui é a versão NAA. Eu vou ler na versão NVI para vocês verem que simplifica, mas não explica tudo. E o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher. Tá vendo? Aqui já está dizendo que é a mesma mulher, então já fica facilitando um pouco. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama Israel. Ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Tá vendo? Aqui, apesar de ter ajudado a entender um pouco melhor, mais uma vez, novamente,
Se você não entende o que significa determinados termos, a pessoa fica sem entender o que está dizendo aquele assunto ali, o que aquilo ali está sendo falado. É necessário que você explique. Acabei de mostrar aí para vocês a importância de vocês usarem uma boa paráfrase, o porquê que elas se fazem necessárias em determinadas questões, em determinados textos. Por exemplo, eu estou com uma paráfrase aqui, que ela é a mensagem, ela é a Bíblia todo dia. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Bíblia todo dia, contexto a mensagem. Ela, apesar de ter alguns pontos também que eu também gosto de ler nela, ela já foge bem ao texto, ela já coloca elementos que você, vamos dizer, você não veria numa Bíblia, em hipótese nenhuma, e ela traz para um mundo atual. Só que, sinceramente, não é o meu mundo atual que eu vivo, não é a minha realidade. Aí eu não gosto tanto de ler todos os textos nela. Eu entendo o que ela está querendo dizer, mas eu vejo assim, não havia necessidade de colocar aquela determinada palavra. Aí eu prefiro na Bíblia Viva, que ela traz uma explicação boa, mas ela traz uma explicação boa, só que ela tem esse cuidado de não ir além demais da conta, entendeu? Ela tem um limite, ela freia quando ela precisa frear. Porém, ela tem um pouco mais de liberdade, como eu falei. Aí as duas Bíblias que eu fiz comparação aí para vocês foi a NAA, que eu gosto muito de ler nela. Ser um texto mais formal, só que ela é um texto formal que me dá explicação de certas coisas que eu preciso. E eu gosto muito de ler na NVI. A NVI também dá uma explicação melhor, ela é uma linguagem mais dinâmica. Mas mesmo ela sendo dinâmica, ela não acrescenta palavras ao texto. Ela traz a forma dinâmica de dizer aquele texto, mas ela não acrescenta palavras. Eu tenho uma Bíblia, eu esqueci de separar ela para mostrar para vocês, mas eu vou pegar a versão de estudo, que é a NVT, que é a linguagem da NVT, que ela, em determinados pontos, ela é uma linguagem dinâmica da Bíblia, mas em determinados pontos ela acrescenta algumas palavras para trazer o entendimento melhor. E eu vejo isso como um ponto um pouco negativo, porque quando ela acrescenta essas palavras, ela não diz que está acrescentando, ou ela não deixa claro que aquela palavra é um acréscimo. Eu entendo que seja pela intenção dinâmica do texto, mas ela não deixa isso claro. Então eu acho que fica um pouco assim complicado na hora de você estudar. Você acha que você está lendo tudo aquilo ali que está no texto, e na verdade aquela palavra não estava no texto. E a NVI, ela tem esse cuidado, ela traz a palavra dinâmica, ela traz a linguagem dinâmica, só que ela tem o cuidado de não colocar palavras que não estavam no texto ou que não tem na intenção original do texto. A NVI tem esse cuidado e eu gosto de ler na NVI por isso. E eu leio na NAA porque ela simplificou alguns textos, mas ela é bem formal. Eu gosto de ler na NAA. E eu leio também na Bíblia Viva, como eu falei com vocês, porque quando eu preciso entender o texto melhor, quando chega em alguma parte que eu fico assim, o que isso está dizendo aqui? Aí eu leio na NVI, leio na NAA e eu vejo que ainda preciso de um pouco mais de entendimento. Aí eu pego, leio na Bíblia Viva. Eu também busco em Bíblias de estudo, vejo os comentários, mas eu prefiro ler numa versão mais simplificada do que ficar só lendo comentários de estudo, entendeu? O comentário de estudo é um forte aliado, mas também tem aquela questão, o veio teológico daquela pessoa que colocou aquele comentário. Aí talvez seja na visão teológica que ele tem sobre determinada situação. Aí ele entende o texto daquele jeito. Já a versão bíblica, as versões, elas já têm essa intenção de não ter veio teológico. Elas estão lidando com o texto. Aí, se você perguntar a explicação, aí ele pode até caminhar para um lado ou caminhar para o outro. Mas aí a intenção do texto é sem ter opinião teológica de determinada pessoa. A intenção do texto geralmente é essa, né? Inclusive, a gente deve ter cuidado com algumas versões que estão aparecendo recentemente, que
a pessoa que fez a versão, ela tem umas visões teológicas bem duvidosas e não é bom que você, sabe, mergulhe de cabeça, porque às vezes aquela pessoa ali, você lê o texto que ela trouxe e ficou muito diferente da Bíblia que a gente tem em mãos. Aí você vê assim, nossa, será que eu entendi errado esse tempo todo? Será que tudo que eu li estava errado esse tempo todo? Será que todo mundo estava errado e só fulano de tal chegou agora com a resposta, né, vinda do céu? E esse tempo todo a gente estava sem o texto, né? A gente deve ter cuidado com esse tipo de coisa. E tem umas versões que tem uma linguagem muito diferenciada demais, sabe, do texto. E você vê assim que não está simplificando, está mudando o sentido do texto. E quando muda o sentido do texto, aí que é perigoso. Por exemplo, a Bíblia Viva, apesar dela simplificar o texto, ela não muda o sentido. Ela só traz, tipo, uma linguagem super contemporânea. Mas se você lê aqui, aí você pega, vamos dizer, a linguagem que está aqui na NAA, ou na ARA, ou na Revista Corrigida. Aí você vai lá buscar no significado da palavra. Aí você encontra o mesmo significado que a Bíblia Viva chegou. Aí você fica, então, realmente, isso daqui não está fugindo do sentido do texto. Só está trazendo já a simplificação que eu precisava. Aí você pesquisar, vai acontecer isso. Mas tem algumas versões que não faz isso, entendeu? Aí a gente deve ter determinado cuidado. Algumas versões mais modernas que estão chegando para a gente agora no Brasil e é bem complicado. Eu não lembro do nome da versão agora que eu estou falando, eu estou citando ela, mas não é só ela que a gente deve ter cuidado. A mensagem tem alguns textos bem complicadinhos, eu não vou ler o que está escrito, porque eu acho que eu nem posso ler, mas deixa eu ver aonde que estava escrito. Eu estava lendo sobre isso. Aí eu esbarrei com esse versículo, aí o texto não está falando exatamente isso. Aí eu achei meio complicado, aí eu leio ela, mas eu leio com certo cuidado, eu não leio assim, mergulho de cabeça, sabe? Vamos lá, eu vou tentar achar aqui, enquanto isso eu vou falar da versão que eu estou citando agora, que a gente deve ter cuidado com ela. É uma versão que só tem no Novo Testamento, só foi feito o Novo Testamento, e ela se chama A Bíblia para Todos. É uma versão de um homem inglês, eu acho americano, não sei de onde, que país ele é, mas ele trouxe a versão dele e ele tem vários comentários bíblicos que todo mundo gosta super dos comentários dele. Todo mundo fala super bem dos comentários que ele faz sobre a Bíblia. Eu não sei se os comentários dele são ruins, só que eu sei que ele tem um histórico bem complicado sobre apoiar certas ideologias que o mundo hoje defende e que são contra a palavra de Deus. E a gente deve ter certo cuidado. Uma pessoa que defende certas ideologias e que essa mesma pessoa traz a explicação sobre o texto bíblico e esses dois pontos se divergem completamente, então é um pouco estranho, né, a gente seguir cegamente o que aquela pessoa está dizendo, sendo que as ideologias que essa pessoa defende, elas são totalmente opostas ao que a palavra de Deus diz. E essa pessoa, esse homem, que eu não sei falar o nome dele, é um nome estrangeiro, ele fez a versão, aí se chama Bíblia para Todos, só que ele só fez o Novo Testamento. Eu esqueci o nome dele. Mas é isso. Aí eu tô falando isso porque eu cheguei a pesquisar sobre essa versão. Eu até estava pensando em comprar ela, adquirir um modelo. Aí eu fui pesquisar, eu fiquei sabendo de várias coisas, fiquei assim, né? E não é bom você mergulhar numa versão sem conhecer a pessoa que a escreveu e tal. É claro que é tudo Deus que está inspirando os homens de Deus para escrever essas versões bíblicas, mas vamos dizer, então quer dizer que todos os textos que estão escritos na NVI, na NAA, na Revista Corrigida, na King James, em todas as outras está tudo errado e só fulano de tal tá certo, né? Aí a gente deve tomar certo cuidado. Então, gente, eu achei que o texto que eu estava procurando é em Mateus,
capítulo 11, a Bíblia, a mensagem, ela divide o texto de formas um pouco diferenciadas, mas você vai ler o que eu estou falando entre o versículo 4 e o versículo 6. Deixa eu olhar na Bíblia tradicional qual é o versículo que eles estão falando, porque dá para saber pelo que está escrito. É o versículo 5. No versículo 5, no finalzinho do versículo 5, ele traz uma questão aqui bem complicadinha. Tá escrito isso daqui como se fosse uma questão que está no texto, sabe? Como se o texto quisesse dizer isso e agora nós conseguimos entender por causa do que o texto trouxe o esclarecimento. E eu vejo muito uma tendência aqui, sabe? Uma tendência, certa questão ideológica, entendeu? Aí já complica mais. Aí já, por exemplo, na Bíblia Viva eu não vejo esse tipo de coisa acontecer. Apesar dela ter suas limitações, porque por ela ser uma paráfrase, por ela tentar simplificar bastante o texto, ela não preserva certas palavras que precisam ser preservadas. Mas certas questões que eu vejo na mensagem, eu não vejo na Bíblia Viva. Aí eu queria deixar essa dica para vocês, se vocês precisarem de uma paráfrase. Eu recomendo a Bíblia Viva muito mais do que a Bíblia Mensagem, apesar do autor da Bíblia Mensagem ser muito famoso e muito conhecido. Se vocês quiserem a minha opinião, é essa que eu tenho para dar. Essa versão aqui que eu comprei, ela é uma versão em capa de brochura, eu coloquei aqui dentro, porque eu achei ela bem feinha. Ó, aí eu até cobri ela já. Ela foi R$14, essa versão aqui foi R$14, eu comprei na Shopee. Vocês conseguem achar aí na cidade de vocês, eu creio, ou pela internet. Mas aí é só uma ferramenta para vocês terem, para vocês estudarem a palavra de Deus. Mas, né, tem como você também ler essa versão pela internet. Eu acho que tem aplicativo que você consegue baixar e ler. Mas é só isso, gente, que eu queria falar com vocês. Queria dar uma dica, acabei falando mais coisa do que eu tinha imaginado falar. E vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar, vamos ter cuidado com certas versões bíblicas, com certas... mais pela ideologia das pessoas mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é rica e ela é eficaz em curar, salvar e transformar. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Vamos ler a palavra, vamos meditar. Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que eu uso para estudar a Bíblia. Eu fiz um vídeo recentemente, eu vou colocar aí no canal para vocês, sobre as Bíblias de estudo que eu utilizo para fazer consultas. Eu não coloquei todas as Bíblias que eu consulto, mas eu coloquei as que eu mais faço uso para compartilhar um pouquinho com vocês, mas o mais importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o mais importante. A gente lendo a palavra de Deus, a gente aprende tanta coisa, mas a gente tem que estar preparado para entender o que está escrito aqui, porque às vezes não é que a Bíblia não disse, é que você não estava preparado para aprender e para absorver. E tem até uma frase que eu já disse isso uma vez para vocês, eu vou dizer de novo. A próxima porta nunca estará aberta, até que a versão de você que deveria passar por ela esteja pronto para passar. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo. E que Deus nos abençoe.